Ok, olha só. Daqui a pouco, ideias criativas. Dia dos Namorados chegando, ideias criativas. Matéria da Duda. O Marcelo falando sobre o margaridão, que já tem aí. Hoje não, porque está chovendo, né? Elas se encolheram por causa do tempo. Mas você já vê aí o margaridão. Tem gente que acha bonito, mas aquilo ali dá na beira do rio, ali no alto, principalmente, tem muito margaridão. Explosão num posto de gasolina. Ainda matéria para hoje, quero falar da festa do Pocã, que eu tive lá ontem. Foi legal pra caramba a festa do Pocã. E lembrando que amanhã às 10 horas tem a reunião no Conselho de Segurança e eleição para a nova presidência do Conselho de Segurança, porque a Elizabeth Barbosa, que é a presidente atual, já ficou por 2 gestões, não pode continuar. E aí amanhã tem eleição no Conselho de Segurança às 10 horas da manhã. Quem participa não pode perder amanhã às 10 horas da manhã, eleição no Conselho de Segurança. Padre Jorge, meu amigo, bom dia. Bom dia, caríssimo amigo, bom dia a todos que nos acompanham pelo Diário TV. Que Deus os abençoe, os guarde e uma chuva de graça caiam sobre todos vocês, sobre a família, sobre os seus projetos, negócios, onde a gente clama a Deus, a graça vem. Chegou a festa de Santo Antônio. Sim, nós estamos no mês de junho, né? Eu gostava daquela que o fogo corria pelo cabo, Isso. Ia lá no quadro de Santo Antônio, e os fogos estourando, queimava em volta e caía o quadro de Santo Antônio. As belas tradições. Esse mês de junho, dedicado à festa junina, né? Onde nós abrimos com Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24, e fechamos as festas juninas, né? Com São Pedro, dia 24 de junho. Dia 29... Desculpa. 13, Santo Antônio, 24, São Pedro, 29, São João. 24, São João e 29, São Pedro. 29, São Pedro. Isso aí. São Pedro, São Paulo. São Pedro, São Paulo. Mas a gente celebra mais no dia 29, São Pedro, porque é uma festa litúrgica muito importante e se não cai no domingo, a gente joga para o domingo seguinte para festejar São Pedro e São Paulo. Por que Santo Antônio é considerado casamenteiro? Santo Antônio, onde ele passava, ele deixava um sinal. Eu costumava dizer lá em Santo Antônio, nas festas, né, que ele dava um esbarrão em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum objeto e acontecia um milagre. Então, Santo Antônio casamenteiro. Santo Antônio é o pai dos pobres, é o pai de todos aqueles que clamam por Santo Antônio. Em Nápoles, uma moça queria casar, né? E o sonho de toda moça é encontrar seu príncipe encantado, porém o pai do noivo queria um dote e essa moça e a sua família não tinha como dar o dote para que houvesse então um casamento. Então Santo Antônio ganha as graças de um homem muito amigo e que poderia ajudar essa moça, e ele consegue então o dote para que ela pudesse casar. Assim, ele ficou com essa fama de Santo Antônio casamenteiro. E sabe, mas as mulheres acreditam mesmo nisso. Sim. Não sei se hoje é tanto, mas eu já vi lá na igreja de Santo Antônio mulheres indo lá há tempos atrás, né? Fazendo promessa, indo lá para o casamento, para poder casar. E tem várias simpatias, né, que a gente ouve, né? E botar o Santo Antônio de cabeça para baixo? Tirar o menino do colo de Santo Antônio, botar Santo Antônio de cabeça para baixo, e ir no dia de Santo Antônio e lá rezar o responso de Santo Antônio. Mas eu te conto uma coisa, eu vi uma vez e deu certo, que tem o famoso bolo de Santo Antônio. Tem o pãozinho de Santo Antônio, que é o maior legado que ele deixou, cuidar dos pobres, né? Santo Antônio, pai dos pobres. Mas também tem a tradição no dia de Santo Antônio, aniversário de Santo Antônio, festa de Santo Antônio, o bolo, né? E uma vez eu deparei com um rapaz comendo um pedaço do bolo de Santo Antônio, ajoelhado em frente à imagem de Santo Antônio. Eu falei, será que vai valer também para o homem?
E o menino casou, já tem 2 filhos, feliz da vida. Então, Santo Antônio atende os nossos pedidos. Porque o santo é aquele que está perto de Deus. Então, ele avança, né? E chega perto de Deus e fala, ó, cuida lá do Hélio que está precisando de alguma coisa. Cuida lá do Padre Jorge que está precisando terminar a obra na igreja, né? E como isso acontece se hoje, até dia 13, o mundo inteiro, né, que é devoto de Santo Antônio, os devotos de Santo Antônio no mundo inteiro, clamam, Santo Antônio, rogai por mim. É uma graça beatífica que eles têm, Deus deu aos santos, de ouvir o meu pedido, o seu pedido, como se fosse o único. Então pode gritar a Santo Antônio que ele está ouvindo o seu pedido, o seu clamor. Pois é, eu conheço uma história também de uma pessoa, foi na época do Padre Nivaldo, e ela, uma mulher, né? Ela ali do alto, gente ali do alto, morava bem próximo à igreja de Santo Antônio, e no dia de Santo Antônio ela foi, se ajoelhou, pediu, eu estava com ela, estava próximo a ela, né? Eu não estava com ela, eu me encontrei com ela ali na igreja. E ela pediu e falou, olha, eu caso aqui. 1 ano depois ela casou, próximo ao dia de Santo Antônio, e casou mesmo. Então, pergunta à sua esposa se ela não fez alguma coisa para te segurar. Vou perguntar. Vê se não tem um santinho escondido lá no armário. Agora, Padre Jorge, o que nós vamos ter esse ano? Então, a trezena de Santo Antônio começa sempre no dia 31, né? 31 de maio, fechando o mês mariano, e vai prosseguindo até o dia 12. E dia 12 é o dia dos namorados. Sim. Né? Assim encerra esses 13 dias de preparação para a festa. Né? E a tradição é que tenha festa, tenha todas as comidas típicas de festa junina. E no dia 13, a festa maior. São 3 missas celebradas lá na paróquia de Santo Antônio, né, às 8h30 da manhã, 4 missas, 8h30 da manhã, depois às 11h com a presença de nosso bispo Dom João Portela Amado, às 3h uma missa também especial, quem irá celebrar serei eu, e a última missa às 18h30 e depois a bonita procissão de Santo Antônio pelas ruas do Alto. Essa festa de Santo Antônio, ela é marcante para mim porque eu cresci ali no Alto, cresci na Oliveira Botelho, vivi a minha vida inteira ali. Já falei hoje na abertura, correndo atrás de vara de foguete, quando soltava os fogos de Santo Antônio. Então, isso aí marcou realmente a minha vida, né? Sim, sim, sim. E Santo Antônio, este ano, em 25 de outubro, a paróquia de Santo Antônio, aqui em Teresópolis, completará 170 anos. Aquela do Alto? Não. A paróquia. A paróquia. A paróquia. Tá. A paróquia. É a primeira igreja. Perdão, a paróquia. Paróquia. A primeira igrejinha foi onde é o Carmelo, segunda igreja onde a Praça Nilo Peçanha, em que essa igreja foi transportada para Vargem Grande, é perfeita, foi reformada agora, não é uma réplica, são os objetos da igreja da Nilo Peçanha que foram transportados para lá e refeita a igreja. Eu não sabia isso. Sim, perfeito, tudo, vitral, tudo que havia ali na Nilo Peçanha foi transportado para Vargem Grande e está conservada. A Praça do Ginda Bloch. Isso Era na aí. Praça do Ginda Bloch. Eu não conhecia, obviamente, mas eu acho que pela posição das fotos, hoje tem um edifício. Ela ficava de frente realmente para a praça. Isso. Né? Ali, mas eu não conhecia ali. Isso. Tem fotos antigas. Aí depois o Sloper constrói aquela igreja belíssima, Sim. né? Que, se eu não me engano, ela deve estar com 90, 95 anos. 90 anos. Então, fez aquela belíssima e depois o nosso querido Monsenhor Nivaldo vendo a necessidade de acolher melhor o povo de Teresópolis, os fiéis de Santo Antônio, constrói aquela igreja maior. Gente, eu tenho uma foto em casa, eu com o padre Nivaldo, ele muito jovem, É porque a gente estava iniciando nossas caminhadas lá no alto até o subir. Isso. Ele jovem ainda. Isso. Então, por isso, 170 anos da paróquia. Da paróquia. Da paróquia. E era a única igreja
até Friburgo, né? Nós pertencíamos ainda à Diocese de Niterói, pertencíamos como capela, freguesia de Santo Antônio, a Nossa Senhora da Ajuda em Guapimirim, na região ali de Bananal, Sim. e até Friburgo. Aí depois, em 1855, é então instituída a Paróquia de Santo Antônio, que reinou muitos anos aqui em Teresópolis. A segunda igreja, segunda paróquia, é Venda Nova. E essa história ela vai ser contada no museu? Sim, sim, toda essa história com... Gente, quem não sabe ainda, o Padre Jorge está fazendo um museu, tá? Isso. Logo após a expansão da igreja, que está indo, graças a Deus, de vento em popa, nós já estamos recolhendo objetos, testemunhos, arquivos, né, de inscrições, testemunhos, para fazermos esse museu histórico-religioso de Teresópolis. A gente tem aqui em Teresópolis um outro local, eu já estive lá umas 2 ou 3 vezes. Eu cheguei a fazer uma matéria lá, que é o convento lá no alto do Carmelo. Ali dentro, ninguém sabe, tem um cemitério ali. Tem um cemitério, tem um cemitério. E esse ano o Carmelo completará 80 anos. 80 anos, 80 anos. Caramba. Onde nós temos ali as Irmãs Enclausuradas, né? O Carmelo. Nós temos 3 linhas de carmelitas aqui em Teresópolis. O Carmelo, do Espírito Santo, Sim. das Irmãs Enclausuradas. Temos as Irmãs do Serra dos Pobres, que tem uma casa, Santa Terezinha, ali bem na subida, atrás da Feirinha do Alto. E a casa do noviciado das Serra dos Pobres é lá no Suspiro, em Albuquerque. E temos as Carmelitas da Divina Providência, mulheres que foram guerreiras, são guerreiras até hoje, trabalhando aqui em Teresópolis. O Colégio do Carmo, a creche São José, e elas andavam por toda Teresópolis, vendo a necessidade material e espiritual do povo que aqui morava. Eu me lembro muito disso, né? E hoje nem tanto, mas elas continuam trabalhando. Continuam trabalhando muito, muito, né? Antigamente, Hélio, a vida era um pouco mais difícil, né? Né? Nós tínhamos muitas coisas porque a gente colhia, plantava, criava no quintal algumas coisas para alimentação, né? Mas na cidade sempre é mais difícil. Então as Irmãs da Divina Providência, elas trabalharam muito nessa dignidade das pessoas. Ali no alto, como as freiras do Carmelo, porque a minha primeira professora, que tinha ali a escola, São José, Colégio São José, que era do lado do Carmelo, do lado do Grupo Escolar Euclides da Cunha. Isso aí. Irmã Maria Regina Quelli. Isso. Foi minha primeira professora. Irmã Maria Regina Quelli. As Irmãs Carmelitas do Divino Espírito Santo cederam uma casa para as Irmãs da Divina Providência, Carmelitas da Divina Sim. Providência, para elas trabalharem com os meninos. E era um colégio. Era um colégio. Eu estudei lá. Meninos internatos e também externos. Eu estudei lá antes de ir para o grupo escolar, eu estudei lá. Irmã Isso. Maria Regina Quelli. E tinha, eu me lembro disso até hoje, tinha uma disciplina. Sim, sim. Né? Era diferente do grupo escolar. Lá tinha uma disciplina, a gente tinha que ter, era tudo certinho, tinha hora para tudo. Sim, sim, sim. Hora para tudo. Nos nossos colégios, né, eu acho que você também pegou isso, eu que nós temos a mesma idade. Nos colégios também a gente tinha uma disciplina antes de entrar na sala de aula, formava, cantávamos o hino nacional, o hino da bandeira, né, o hino da cidade de Teresópolis. Aí, o Pai Nosso, rezava o Pai Nosso, e íamos turma por turma entrando nas salas. Isso mesmo. Uma coisa impressionante que eu vejo é a formação também do camping. Depois você pode fazer uma reportagem muito importante sobre esse trabalho que é feito aqui em Teresópolis, o camping. Está lá no alto agora. Não, está em Santa Teresa. Ah, foi para Santa Teresa? Foi em Santa Teresa. Os meninos e meninas que lá se formam para o primeiro emprego,
eles ainda têm esse costume. Aprenderam e continua essa formação humana também. Não só para trabalhar, mas uma formação humana. Quando alguém entrava na nossa sala, rapidamente a gente ficava em posição de sentido, né? Levantava, a visita chegou. Hoje a gente não vê mais isso nas escolas, mas o camping faz. E olha, Hélio, uma graça muito grande, 260 meninos e meninas, né? Vindo agora também de Magé e de Guapi, se preparando para o primeiro emprego. Mas vamos falar de Santo Antônio. Falar de Santo Antônio. Então, Santo Antônio é um santo mais conhecido no Brasil e em Portugal e também em Pádua. Em Pádua nós temos lá um relicário com a sua língua e toda essa parte vocal, né? A laringe, porque ele era um exímio pregador. E esses grandes pregadores, esses grandes mártires, essas grandes pessoas que mudaram o mundo, né? Eles continuam vivos. Porque quando você lê um escrito de Santo Antônio, aquilo parece para hoje. Né? Quando você lê um escrito de São Tomás, de Santo Agostinho, que viveram lá no início do cristianismo, você vê que é a realidade que a gente está vivendo. Então passa séculos e séculos e séculos, mas através do Espírito Santo, que nós celebramos ontem, Pentecoste, é atualizado toda essa palavra. Se você pegar então a Sagrada Escritura, você fala, está acontecendo isso hoje. É uma palavra que vai se adequando à realidade atual de nós, seres humanos. É impressionante isso. Isso é uma coisa que impressiona. Né? Como as coisas são atuais. Sim. E o que a gente lê e vê é atual. É atual. Então, Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, Santo Antônio como pai dos pobres, que distribuía o pão para os pobres, Santo Antônio, martelo dos hereges. Né? Ele ia, pregava nas grandes conferências, né, contra as heresias. O que é heresia? Um grupo, uma ideia que não é verdadeira. Sim. Né? Então ele, pela grande sabedoria que ele tinha, ele conseguia, numa conversa, numa pregação, convencer os hereges que aquilo era mentira. Por isso ele é conhecido também como o martelo dos hereges. Batia o martelo. É isso. Isso é verdade. As festas de Santo Antônio já estão acontecendo, as festividades de Santo Antônio já estão acontecendo e dia 13, sexta-feira, dia de Santo Antônio, repetindo só, Padre Jorge, as missas, o horário. 8h30, depois às 11 horas com a presença de nosso bispo, Sim. Dom Joel Portela Amado. Às 3 horas eu estarei lá celebrando e às 18h30, a última missa e logo em seguida a procissão de Santo Antônio. Sexta-feira próxima, mas o Padre Jorge volta aqui segunda-feira porque ele tem um outro assunto, mas aí é para segunda-feira. Isso, só vou deixar um gostinho de quero mais, né? Dia 19 de junho, quinta-feira, feriado nacional, nós teremos a grande solenidade de Corpus Christi, onde na Praça Santa Teresa será celebrada uma missa às 9 horas da manhã, com a presença de todos os padres, todas as paróquias de Teresópolis, juntamente com o nosso bispo, Dom Joel Portela Amado. E Corpus Christi nunca chove? Nunca chove. Obrigado. Muito obrigado. Vamos comercial, a gente volta já.